Mais uma questão aqui, essa daqui é do estudo dirigido, tá ok? A primeira questão, Cefet. Na figura a seguir, o valor de A em função de C em graus é. Então ele quer essa medida em função de C. Vamos analisar a figura. Então nós temos aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e também outra propriedade, a propriedade do ângulo externo. Olha só, esse prolongamento do lado desse triângulo aqui, ó, vamos chamar esse vértice, esse pontinho aqui, ABCD, ok? Então nós temos agora um outro triângulo, ó, o BCD. Esse ângulo aqui seria um ângulo externo, que eu vou chamar de θ. Ele é um ângulo externo ao BCD. Portanto, esse ângulo vale 60 mais C, ok? Então, θ é igual a 60 graus mais C. E vejamos aqui o triângulo ACD. No triângulo ACD, a soma dos três ângulos internos, ou seja, o θ mais o A mais 20 graus, isso aí tem que dar 180 graus. O que mais que temos aqui? O triângulo ABC. No triângulo ABC, nós temos aqui os ângulos internos, que são 60 graus mais C graus mais 20 graus mais A. A soma desses ângulos tem que ser igual a 180 graus. Muito bem, temos aqui um sistema de equações, tá? Com as letras A e C e o θ. Podemos então verificar o seguinte, ó, a primeira coisa aqui, que precisamos escrever o A em função do C. A primeira coisa que eu vou fazer é substituir o θ por alguma coisa que tenha A. Então, eu vou usar essa equação aqui, né? Ou eu posso substituir o θ por C também, que está mais fácil, ó. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar essa primeira equação e vou trabalhar com ela aqui, ó. Então, o meu θ, ele equivale a 60 mais C. Então, já temos o valor do θ aqui, na verdade. Então, vamos usar esse valor aqui, ó, no lugar do θ na segunda equação. Vamos reescrever a segunda equação. Então, ficará assim, 60 graus mais C graus, isso é o θ. Agora, continuando ali, ó, A mais 20 graus, isso aí é 180. Então, o que eu fiz? Substituí o valor de θ aqui embaixo, na segunda equação. Vamos isolar as letras. Então, nós temos aqui C mais A, 60 mais 20, 80. 80 passa para o outro lado, vai ficar 80 negativo, com 180 positivo, sobrará apenas 100 graus. Então, 80 positivo passa para o outro lado, fica negativo, e 180 menos 80, 100. Então, nós temos que A mais C é igual a 100 graus. Portanto, podemos concluir que o A em função do C, basta isolar o A, teremos aqui 100 graus menos C. Essa é a relação entre A e C. Alternativa aí, letra A. Tudo bem? Então, o A escrito em função de C é 100 graus menos C. Vamos para a próxima. É isso aí, mais uma questão aqui, questão 2. Determine o ângulo obtuso formado por duas medianas de um triângulo equilátero. Então, essa é a questão 2, tá? Tem a 2 e a 3 juntos. Aqui vamos fazer primeiro a 2. Então, o triângulo equilátero
é o triângulo que possui os três lados de mesma medida. Vamos desenhar aqui mais ou menos um triângulo equilátero. Aí, mais ou menos isso. Prontinho, triângulo equilátero. Determine um ângulo obtuso formado por duas medianas. Medianas são medidas aqui, são segmentos de retas que cruzam ao meio aqui, ó. Passa pelo ponto médio do segmento. Então, vou colocar aqui de uma outra cor. Vamos traçar essa mediana aqui, ó. Então, mais ou menos isso aqui. Uma mediana. Pronto. Outra mediana. Lembrando que as medianas, elas formam 90 graus aqui, ó. Tá ok? Então, nós temos aqui as duas medianas. E o ângulo obtuso aqui formado, logicamente, só pode ser esse. Vamos chamar ele de θ. Então, nós estamos resolvendo aqui a questão 2. Bom, muito bem. Vamos ver aqui o que temos. Seguinte. Nós temos aqui o triângulo é equilátero, portanto, os ângulos são de 60 graus. 60 graus. Os três ângulos medem 60 graus, pois é um triângulo equilátero. Para a gente descobrir quanto mede esse ângulo obtuso aqui, basta nós traçarmos aqui, ó, um outro triângulo aqui, ó, fechando. Então ele está dividindo ao meio. Então veja aqui, ó, vamos ver se você consegue enxergar aqui. Como esses lados são iguais, nós temos aqui, ó, um triângulo equilátero também, pois ele foi dividido ao meio. Então essa medida é igual a essa, tá? Porque vejamos, ó, se aqui tem 60 graus, para 180 falta 120, portanto esse ângulo aqui também vai ter 60 graus, portanto esse novo triângulo ele é equilátero. Logo, podemos concluir que se aqui tem 90, aqui tem 60, para 180 falta 30. Então nós temos 30 graus aqui, ó. Deixa eu destacar. Esse pequenininho aqui, ó, mede 30 graus, esse aqui também, porque esses dois lados são de mesma medida. Logo, se eu tenho 30 mais 30, 60. Para 180 só falta 120, que é a medida do θ. Portanto, o ângulo procurado é 120 graus. Já vamos emendar aqui na questão 3. Questão 3. Na figura a seguir, considere o ângulo A igual a 30 graus e alfa é 1/3 de beta, de B. E beta 1/3 de C. No triângulo BDC, o ângulo D é. Então, eu quero saber esse ângulo aqui, ó. É o ângulo D, que vai ser o mesmo valor desse daqui, pois eles são opostos pelo vértice. Então, esse aqui, triângulo, é D também. Então, já vamos... A primeira relação aqui, ó. Alfa mais o beta mais o D é igual a 180 graus. Muito bem, outras relações que temos aqui. Aqui é 30 graus e fala aqui que o alfa é 1/3. Então aqui nós temos essa medida aqui, tá? Que é o ângulo B. B é alfa, mas essa medida aqui, ó. Ou seja, o B é 3 vezes alfa. Então essa medida aqui é 3 vezes alfa. Então nós temos 3 alfa. E o beta é 1/3 de C. Portanto, o C é 3 vezes o beta. Então montamos aqui uma segunda equação. Vejamos aqui, ó. De onde que eu descobri? Eu descobri que o B é 3 vezes o alfa. Basta eu passar o 3 multiplicando. Mesma coisa aqui com o ângulo C. O 3 está dividindo, passa multiplicando o alfa. Então, nós temos que, no triângulo ABC, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, nós temos o ângulo A
que é 30 graus, mais 3 vezes o alfa, ou seja, o ângulo B, mais 3 vezes o beta, ou seja, é o ângulo que está no vértice C. Isso aqui vai ser 180 graus. Ora, se dividirmos por 3 todos os membros da equação, né, nós teremos então o seguinte, simplificando aqui, ó, vamos dividir esse lado, ou seja, esse membro, por 3 e esse membro por 3. Então, nós temos 30 por 3 dá 10 graus, mais 3 alfa por 3 vai dar alfa, mais 3 beta por 3 vai dar beta, e 180 por 3 vai dar 60 graus. Então, nós temos que alfa mais o beta é igual a 60 menos 10, pois o 10 está desse lado, passa para o outro lado negativo, 50 graus. Temos o valor de alfa mais beta, substituímos esse valor que acabamos de descobrir para essa soma. Substituímos na primeira equação e teremos então finalmente o valor do ângulo D. Alfa mais beta é 50, substituindo então nós temos 50 graus mais o ângulo D. Isso aí vai dar 180 graus. O 50 está positivo, passa para cá, fica negativo. Então, portanto, D é igual a 180 menos 50 graus. Logo, o ângulo procurado é 130 graus. Olha a questãozinha bacana aí da Universidade Federal do Tocantins, se eu não me engano, né? UFT. E resposta letra B. Mais uma questão, vamos lá. Olha aí, questão da FUVEST. FUVEST, na figura abaixo tem-se que AD é igual a E. AD é igual a E. Vamos destacar essa informação aqui que é importante. AD é igual a E. CD é igual a CF e BA é igual a BC. O ângulo EDF mede 80 graus. Está aqui o ângulo, então ele quer saber esse ângulo aqui, ó, o ângulo B. Qual é a medida do ângulo B? Vamos chamar esse ângulo de B chapéu. Quanto vale? Vejamos então aqui, ó, AD. AD está aqui. Esse lado tem a mesma medida que o AI. E o CD tem a mesma medida que o CF. Assim como o AB tem a mesma medida que o BC. Então, olha só. AB e BC tem a mesma medida, então esses ângulos aqui da base são congruentes, tá? Esse triângulo ele é isósceles. O que mais? Esse triângulo aqui, ó, tem também ângulos congruentes aqui, ó. Ok? Vamos dar nome para esse ângulo. Esse ângulo aqui vai ser o alfa, aqui também vai ser o alfa. E esse azul aqui vai ser o beta. Então nós temos aqui beta. O que mais? Olha só, esse triângulo ele é isósceles também. Então, vamos colocar aqui os ângulos congruentes aqui, ó. Esse é congruente a esse. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Então, nós temos aqui θ. Agora vamos fazer as contas. Muito bem. A primeira conta que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Observe aqui na figura que a soma de alfa mais 80 mais θ vai dar 180 graus. Então, θ mais 80 graus mais o alfa, isso aqui é 180 graus. Nós temos também o seguinte, que o ângulo B, chapéu, mais beta, ou seja, mais 2 vezes o beta, equivale a 180 graus, essa soma.
que nós temos aqui também, ó, 2α mais 1β também é 180 graus. O que mais nós temos? Nós temos aqui, ó, 2θ mais 1β também vai dar 180 graus. Acho que usamos todas as informações, agora vamos fazer as contas. Olha só, a primeira conclusão que chegamos, analisando essas duas equações aqui, ó, é que o alfa é igual ao θ, porque veja, se eu tenho a mesma quantidade aqui e aqui, e estou somando com 2α e aqui com 2θ, e o resultado é o mesmo, essas duas parcelas só podem ser iguais. Portanto, já concluímos de cara que o alfa é igual a θ. Isso eu demonstrei quando eu resolvi o exercício em sala de aula, tá? Vamos continuar então. Descobrimos o valor descobrimos que alfa é igual a beta, podemos, ou melhor, que alfa é igual a θ, podemos substituir aqui em cima uma das letras por alfa e vice-versa, ou θ por alfa ou o alfa por θ, pois eles são o mesmo ângulo, ou melhor, tem a mesma medida. Então vai ficar assim, ó, 80 graus, estou substituindo nessa, mais 2 vezes o θ, pois por quê? Porque isso aqui também é θ, acabamos de descobrir. E essa soma dá 180 graus. Portanto, 2 vezes o θ vai ser 180 menos 80, pois está desse lado positivo, desse lado fica negativo. 2 vezes θ é igual a 100 graus, portanto, 1θ vai ser metade de 100 graus, que é 50 graus. Muito bem, descobrimos o valor do θ. Vamos agora descobrir o valor de beta. Substituindo em qualquer uma dessas duas equações, pois é a mesma medida. Então, nós temos 2 vezes 50 graus, que é o valor do θ e do alfa, mais o beta é igual a 180 graus. 2 vezes 50, 100 graus, mais o beta é igual a 180 graus. O 100 está positivo, passa para o outro lado, vai ficar negativo. Nós temos 180 menos 100. Isso aí é igual a 80 graus. Portanto, substituindo o valor do beta aqui na segunda equação, nós teremos o seguinte. Vamos lá, a resposta final, vou colocar aqui em azul. Estou substituindo agora o valor do beta aqui. Então, nós temos que o ângulo procurado, B, mais 2 vezes o valor do beta, que acabamos de encontrar, que é 80, ou seja, 2 vezes 80 graus. Isso aqui vai dar 180 graus. 2 vezes 80, hora, 160. 160 graus, que é igual a 180 graus. 160 positivo, passa para o outro lado, fica negativo. E nós temos finalmente a resposta do nosso exercício, 180 menos 60, ou seja, o ângulo procurado é 20 graus. 20 graus é a medida do ângulo, resposta A. Beleza? Vamos fazer mais um. Muito bem, observe esta figura. Olha a figura aqui. Os pontos F, A e B estão em uma reta. F, A e B estão em uma reta. E as retas CB e ED são paralelas. Olha só, ED é paralelo a BC. Assim, o ângulo ABC mede, ou seja, ABC é esse ângulo aqui, ó. Temos que procurar a medida desse ângulo bem aqui. Muito bem, vamos fazer umas continhas então para descobrir o valor do ângulo B. Ora, se essa linha aqui, ó, essa reta ED é paralelo, podemos traçar aqui paralela. Temos duas retas paralelas,
cortadas por uma transversal. Portanto, esse ângulo aqui é conhecido, tá? Nós temos aqui CB e ED são paralelas. Esses pontos estão na mesma reta. Ora, esse aqui, ó, é o ângulo externo desse triângulo que acabamos de formar aqui, ó. Deixa eu colocar de uma outra cor para ficar visível. Então, nós temos um triângulo bem aqui. Ok? A, B, C, D, E, F, chamar de G. Pronto. 105 vai ser a soma de 57 mais o ângulo G. Portanto, esse ângulo G aqui vai medir quanto? Vamos lá. 105 graus vai ser igual a 57 graus mais o ângulo G. O ângulo G, então, mede 105 menos 57 graus. Bom, 100 menos 50 vai dar 55. 55 menos 7 vai dar 48. Portanto, o ângulo G mede 48 graus, tá? Resultado dessa subtração aqui. Então, nós temos aqui 48 graus. Tranquilo? Beleza. E nós temos aqui esse ângulo. Vamos ver. Ele quer o ângulo B. Ora, se essa reta EG é paralelo a BC, portanto, é o mesmo ângulo, 48 graus, pois a inclinação da reta é a mesma, 48 graus, resposta D, 48 graus. Na figura a seguir, os segmentos AB e CD são paralelos e os ângulos BAD e BCD medem 60 graus. Olha aí, BAD, esse daqui, ó, BAD, 60 graus. Vamos marcar aqui 60 graus. E o BCD também, 60 graus. AB e CD são paralelos. Esse daqui é paralelo a esse daqui. Portanto, olha só, ângulos opostos, ou melhor, alternos, né? Alternos aqui, ó, alternos internos são congruentes. Portanto, esse aqui também vai valer 60 graus. E aqui temos a mesma situação, 60 graus, por causa do Z do Zorro. Olha só, o Z do Zorro aqui garante que esse ângulo são congruentes. Então, todos os quatro aqui medem 60 graus, portanto, esse daqui vai ser 60 graus, tá? Esse aqui também. Ele quer saber o quê? AD mede 20. Então, aqui nós temos a medida 20, daqui até aqui. AD mede 20. Ele quer saber, indica o comprimento da poligonal ABCDA. Ou seja, poligonal é a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, é da linha inteira, tá? Poligonal é essa linha fechada aqui, ó. Portanto, aqui você tem ângulos, triângulo equilátero. Dessa forma, se AD mede 20, a metade vai ser 10. Então, nós temos 20 mais 20, 40, 10 e 10. Aqui é 10 e aqui é 10. Então, nós temos 60. De novo, AD é 20, então BC vai ser igual a 20 também. 20 mais 20, 40. CD é igual a B, ambos medem 10, que é a metade da linha AD. Bem tranquila a questão. Vou ficar por aqui mesmo, depois a gente faz o... Olha aí, questão 7, na figura XE. Então, quer saber o valor do ângulo aqui, o ângulo X. Vamos aqui analisar essa figura. Já podemos aqui fazer alguns desenhos aqui nessa figura. Por exemplo, vamos prolongar esse lado aqui, estrategicamente.
Prontinho. Aqui nós temos já dois triângulos. O que acontece? Esse ângulo aqui, ele vai ser externo desse triângulo aqui, que eu vou deixar azul para ficar mais fácil visualizar. Então esse triângulo aqui ele é externo a esse. Portanto, pelo teorema do triângulo externo, podemos dar um nome para esse triângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de alfa. Portanto, aqui nós temos que o alfa vai ser igual a 10 graus, que é esse daqui, mais esse outro ângulo aqui, que eu vou desenhar aqui de rosa para indicar aqui, ó, essa medida aqui, que eu vou chamar de θ, beleza? Então, alfa mais o θ, ou melhor, o alfa é igual a soma de 10 graus mais o θ. Aproveitando que eu desenhei o θ ali, ó, dá para observar que o θ mais o valor do x vai dar um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Ok? Muito bem. Vamos ver se temos uma outra relação aqui, ó. Analisando esse triângulo aqui, que eu vou deixar ele verde, para ficar mais fácil de visualizar. Nós temos aqui esse triângulo, tá certo? E o alfa é um ângulo interno a ele. Então nós temos aqui, ó, que a soma dos ângulos internos, ok, 25 mais 85 mais o alfa, tem que dar 180 graus. Daqui descobrimos o valor do alfa, olha só. Quanto que é o alfa? 25 mais 85 vai dar 110 graus. 110 graus mais alfa, que é igual a 180 graus. 110 está positivo, vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Teremos então que o alfa é igual a 180 graus menos 110 graus. Isso aí nos dá um alfa igual a 70 graus. Se o alfa é 70 graus, vamos utilizar esse valor nessa equação para descobrir o valor do θ. Então nós temos ali que o alfa é 70, ou seja, 70 graus é igual a 10 graus mais o θ. O 10 está positivo, passa para cá, fica negativo. Nós temos que o θ é igual a 70 menos 10, que é 60 graus. Ora, se o θ é 60 graus, basta substituir aqui nessa equação e descobrimos o valor do x. Portanto, o x é igual a 180 graus. O θ está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. E ele vale 60 graus. Logo, o x equivale a 120 graus. Essa é a medida do ângulo x, 120 graus. Muito bem, vamos para o próximo. Olha aí mais uma questão aqui da UFMG. Observe a figura está aqui. Nela, A, 2A, B e 2B e X representam as medidas em graus dos ângulos assinalados. O valor de X em graus. Então, ele quer saber quanto vale o X. Ora, vamos aqui, ó, vejamos o posto pelo vértice são congruentes. Então, aqui nós temos 2B. O que mais? X aqui, ó, é o ângulo externo a esse triângulo. Então, o X, vamos já escrever aqui, ó. O X é igual a 2A mais 2B, tá? Ele é externo. E nós temos aqui uma relação, ó, A, X e B. Isso aí é 180 graus. Então, A mais B mais X é 180 graus. O que mais? Vamos ver aqui, ó, esse ângulo aqui externo a esse triângulo
é A igual a 3A. Então, nós temos aqui 3A. A mais 2A. 3A. Então, nós temos o seguinte. 3A mais 3B é igual a 180 graus. Aqui, ó, 2B mais B dá 3B mais 2A. 3B mais 2A. Então, nós temos aqui o seguinte. 3 que multiplica A mais B. Isso aqui é a propriedade distributiva. Se eu resolver isso, eu volto para esse formato. Então, isso é igual a mesma coisa. Isso aqui é 180 graus. Ora, se eu tenho aqui quanto vale A mais B é x. Olha só. Aplicando a propriedade distributiva aqui em cima, nós temos o seguinte. Ó. Colocando 2 em evidência, pela propriedade distributiva, nós temos A mais B. Portanto, A mais B é metade de x. A mais B é igual a x sobre 2. Ó. O 2 estava multiplicando, passou dividindo o x. Então, nós temos que o A mais B é metade de x. Vamos usar essa informação aqui embaixo, substituindo A mais B por x sobre 2. Isso aqui é 180 graus. O 2 está dividindo, passa multiplicando, fica 360 graus. Então, nós temos 3x é igual a 2 vezes 180, 300 e... O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 360 dividido por 3. Logo, nosso x vale 120 graus. Resposta alternativa, letra D, 120 graus.